Noé nasceu em tempos turbulentos, quando a maldade e a injustiça enchiam a terra. O pecado era desenfreado e as pessoas se afastavam cada vez mais dos caminhos de Deus. No meio dessa escuridão, Noé se destacava como um homem íntegro, que caminhava com Deus em retidão e obediência. Noé tinha um coração justo e sua fé em Deus era inabalável. Ele ouvia a voz do Senhor e buscava seguir suas instruções, mesmo quando eram contrárias aos desejos e práticas da sociedade ao seu redor. Certa vez, Deus falou diretamente com Noé e revelou-lhe um plano divino. Ele anunciou que iria enviar um dilúvio sobre a terra para destruir toda a humanidade, pois o pecado havia se espalhado amplamente. No entanto, Noé e sua família seriam preservados porque eram justos. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma enorme embarcação que serviria como refúgio durante o dilúvio. A arca seria grande o suficiente para abrigar Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas, além de um par de cada espécie de animal existente na terra. Noé não questionou a palavra de Deus e começou a construir a arca conforme as especificações divinas. Noé convocou sua família e compartilhou a mensagem divina com eles. Mesmo diante do ceticismo e das zombarias dos outros, eles escolheram confiar em Deus e se uniram na construção da arca. Juntos, eles trabalharam arduamente, usando madeira resistente e materiais impermeáveis para garantir que a arca fosse segura e capaz de enfrentar as tempestades iminentes. Enquanto a arca estava em construção, Noé também cumpriu a tarefa de reunir os animais. Ele viajou para diferentes partes da terra, guiado pela orientação divina, e conseguiu encontrar um par de cada espécie animal, desde os grandes elefantes até as menores formigas. Noé era cuidadoso ao selecionar os animais, garantindo que fossem macho e fêmea para preservar a diversidade e possibilitar a reprodução após o dilúvio. Os anos se passaram e a arca gradualmente tomou forma sob a orientação de Noé. As pessoas ao redor, no entanto, continuavam a zombar dele e de sua família, sem entender a gravidade da situação iminente. Eles achavam difícil acreditar nas palavras de Noé sobre um dilúvio devastador que destruiria toda a vida na terra. Apesar das zombarias e incredulidade dos outros, Noé permaneceu firme em sua fé e na tarefa que Deus lhe havia dado. Ele trabalhou incansavelmente na construção da arca, seguindo as instruções precisas que havia recebido. A cada martelada, Noé lembrava-se do propósito maior por trás de sua obra: a salvação da vida na terra. Enquanto a construção da arca progredia, Noé e sua família também se prepararam para a jornada que estavam prestes a enfrentar. Eles armazenaram suprimentos e mantimentos para sobreviver durante o período do dilúvio, confiando plenamente em Deus para suprir suas necessidades. Finalmente, chegou o dia em que a arca estava pronta. Noé e sua família, juntamente com os animais, entraram na embarcação conforme instruído por Deus. Então as portas da arca se fecharam, isolando-os completamente do mundo exterior. Dentro da arca, Noé e sua família encontraram-se em uma nova realidade. O rugido da chuva incessante e os trovões ecoavam ao seu redor, enquanto as águas subiam rapidamente. A arca balançava suavemente nas ondas turbulentas, mas Noé permanecia confiante na proteção divina. Dentro da embarcação, cada dia era uma rotina cuidadosamente planejada. Noé e sua família cuidavam dos animais, garantindo que tivessem alimento e água suficientes. A arca era enorme, com vários compartimentos para abrigar todos os tipos de criaturas, grandes e pequenas. Os sons da criação enchiam o ar, enquanto elefantes trombeteavam, aves cantavam e macacos brincavam. À medida que os dias se transformavam em semanas e depois em meses, a família de Noé permanecia unida e fortalecida em sua fé. Eles sabiam que estavam sendo testemunhas de um evento histórico, um julgamento divino que estava redefinindo a ordem do mundo. Enquanto observavam a destruição do lado de fora da arca, eles confiavam que Deus estava cumprindo sua promessa de preservar a vida. Após muitos meses, finalmente a chuva cessou. As águas começaram a recuar, revelando uma paisagem devastada. A arca parou em uma montanha, e Noé esperou pacientemente até que Deus lhe dissesse que era seguro sair. Ele enviou uma pomba para verificar se as águas haviam recuado o suficiente, mas ela voltou para a arca.
Em sua segunda tentativa, a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, sinalizando que a terra estava seca. Noé sabia que era hora de abrir as portas da arca. Com cuidado e gratidão, ele e sua família desceram, juntamente com todos os animais que haviam sido confiados a eles. À medida que seus pés tocavam a terra seca, eles se ajoelharam em gratidão a Deus por sua proteção e preservação. Noé e sua família começaram a reconstruir suas vidas na nova terra. Eles cultivaram a terra, plantando sementes para criar plantações e garantir a subsistência. Com o passar do tempo, as gerações seguintes de Noé espalharam-se pela terra, cumprindo o mandamento divino de crescer e multiplicar. Noé nunca esqueceu o pacto que Deus estabeleceu com ele e sua família. Como um sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, como um lembrete de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Sempre que Noé e seus descendentes olhavam para o céu e viam o arco-íris, eles se lembravam da fidelidade e misericórdia de Deus. Noé viveu muitos anos após o dilúvio, compartilhando sua história e a mensagem de esperança com seus filhos, netos e bisnetos. Ele continuou a ser um exemplo de fé e obediência a Deus, transmitindo os ensinamentos e mandamentos divinos para as gerações futuras. A história de Noé e a arca se tornou um lembrete poderoso da importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ela serviu como um aviso para a humanidade sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus, mas também como um testemunho do amor e da provisão divina. Até hoje, a história de Noé é lembrada e estudada como um exemplo de fé inabalável e de como a obediência a Deus pode trazer salvação e renovação. Sua história continua a inspirar e desafiar as pessoas a viverem vidas de retidão, buscando a vontade de Deus e confiando em sua providência em meio às tempestades da vida. À medida que o tempo passava, Noé assistia a humanidade se multiplicar e espalhar pela terra. Noé sentia um senso de urgência crescente em compartilhar a mensagem de esperança e salvação que Deus lhe havia confiado. Com o passar dos anos, Noé construiu um grande templo em memória do dilúvio e da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra dessa forma. Ele reunia as pessoas em seu templo, contando as histórias da arca, dos animais, das chuvas e da salvação. Suas palavras ecoavam como um chamado à obediência e à confiança em Deus. As gerações futuras se reuniam em torno de Noé, ansiosas para ouvir suas histórias e aprender com seus ensinamentos. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, também se tornaram mensageiros da palavra de Deus, espalhando a mensagem de esperança e arrependimento para as nações ao redor. Com o passar dos anos, Noé viu suas responsabilidades sendo transmitidas para a próxima geração. Seus filhos, netos e bisnetos se tornaram os guardiões da história e da mensagem de esperança.